Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver as 10 questões aqui, que são as 10 questões do formulário que nós compartilhamos no Instagram. Muitas pessoas participaram, resolveram o formulário, então nós ficamos muito felizes, como sempre, por vocês terem participado. E eu vou resolver agora essas questões, beleza? Um ponto muito importante. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim dizendo assim, esse assunto é fácil. Mesmo assim, nós percebemos assim um índice grande até de erros, tá? Ou seja, por mais que um assunto seja fácil, ele precisa ser estudado, ele precisa ser revisado, tudo bem? E numa prova aí de concurso de magistério, você não pode perder questões de conhecimentos pedagógicos. Então, estudar e revisar todos os assuntos sempre é fundamental. Vamos para a questão 1. Diz assim, ampliar o período que a criança passa na escola não garante o aumento das oportunidades de aprendizado, nem a melhoria da qualidade do ensino. Para um resultado positivo, as novas atividades precisam ter conexão com o projeto pedagógico da escola e devem ser oferecidas por profissionais afinados com os objetivos da instituição. O Brasil possui experiências variadas nessa área e até mesmo por isso o assunto tem gerado muita discussão nas esferas governamentais e entre pesquisadores. Sobre os fundamentos da escola de tempo integral, relativos aos processos pedagógicos, assinale verdadeiro ou falso. Então, necessitam ser reproduzidos em outro turno para que haja aprendizagem consistente? Não. Aliás, gente, essa fragmentação não é desejada. Quando nós estamos falando de uma escola de tempo integral que ofereça uma educação integral, isso não quer dizer que de manhã nós vamos estudar as disciplinas, à tarde vamos realizar as outras atividades que sejam, de repente, condizentes com a ideia de formação integral. Não. Esse currículo, ele contempla ali a educação integral o tempo todo, Okay? Então é muito importante que essa escola de tempo integral esteja estruturada, organizada para oferecer justamente educação integral. E essa educação integral, ela possui, obviamente, como eu falei para vocês, então um currículo todo reorganizado, né, todo estruturado, que visa a formação integral do sujeito. Então, esse currículo está preocupado com o aspecto cognitivo, vou colocar aqui alguns aspectos. Cognitivo do aluno, com o desenvolvimento cognitivo do aluno, está preocupado com o desenvolvimento afetivo do aluno, está preocupado com o desenvolvimento simbólico, ético, estético, social, etc. Tá? Físico. Beleza? Então aqui é um ponto importante, né? Olha lá, educação integral, associada à escola de tempo integral. De repente, a gente pode ter uma escola de tempo integral que simplesmente reproduz um ensino fragmentado, um ensino que não condiz com a educação integral. Por outro lado, nós também podemos ter, de repente, uma escola que não trabalha em tempo integral, mas que está preocupada com a oferta de uma educação integral e integradora, ou seja, quer formar o sujeito em todos esses aspectos, cognitivo, afetivo, simbólico, ético, estético, etc., e acaba se preocupando em oferecer atividades, oportunidades diversas para os alunos para que eles obtenham essa formação integral. Isso também é possível. Continuando. Implicam tempos, espaços e oportunidades educativas desenvolvidos exclusivamente nas escolas? Não, gente, nas escolas, fora das escolas, também. Então isso aqui também está errado, isso aqui também é falso. Devem contemplar uma educação integral, desenvolvendo o corpo, mente e vida social dos estudantes. Certinho. E isso também acaba complementando, né, o que nós acabamos de escrever aqui. Então, verdadeiro. Precisam respeitar a lógica e as etapas de formação humana dos estudantes. Certo também. Então, a educação integral, no caso, escola de tempo integral associada à educação integral,
sempre há aí um respeito ao sujeito. Quando diz aqui, precisam respeitar a lógica e as etapas de formação humana dos estudantes, nós estamos falando de, obviamente, nível de desenvolvimento, possibilidades de aprendizagem, mas a gente pode ir além. Nós podemos falar também do respeito pela cultura dos alunos, pelos seus interesses, por suas necessidades, etc. Então aqui, verdadeira também, falso, falso, verdadeiro. A questão tem como alternativa... Oh, gente, parece que eu não estou achando. Aqui a D. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para nós complementarmos ainda mais, então você lá na Resolução 4 de 2010, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, vai ver lá no artigo 12. Cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas de tempo parcial diurno, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral. Turno e contraturno, o turno único com jornada de 7 horas, no mínimo durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído papapá. Então aqui a gente tem uma regulamentação de possibilidade de oferta de escola de tempo integral, ok? De escola de tempo integral, mas esse artigo 12 ele não é muito completo. A gente precisa aqui o caput dele, a gente precisa, por exemplo, aqui do parágrafo 1º, que diz assim, deve-se ampliar a jornada escolar em único ou diferentes espaços educativos nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade de atividades de aprendizagem. Então, a primeira complementação é muito simples. Não adianta eu simplesmente oferecer mais tempo para o aluno ficar na escola e mais atividades para ele realizar. Nós temos que pensar também na qualidade desse tempo diário. Então, quando eu penso na qualidade, eu olho para a educação integral. Eu olho para um currículo que vai ajudar o aluno a se desenvolver em todas as suas dimensões e potencialidades. E o parágrafo 2º, a jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade de incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Então não vamos entender que educação integral se reduza simplesmente a ofertar no contraturno atividades de reforço, por exemplo, para os alunos, que isso não tem nada a ver. Mas, obviamente, que se os alunos ficam mais tempo na escola, se a jornada tem um tempo ali ampliado, é possível também trabalhar, por exemplo, com esses reforços. Mas a educação integral não se reduz a eles. Outra resolução que você precisa ficar atento, é a Resolução 7 de 2010, que regulamenta o ensino fundamental de 9 anos. Né? O artigo 37 diz: a proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços, não só tempos, mas também espaços e oportunidades educativas. Então isso aqui é importante, né? Amplia-se o quê? Tempos, espaços e oportunidades. E o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais. Então, numa escola de tempo integral que realmente consegue ofertar educação integral, vejo que a gente também tem vários responsáveis pelas tarefas, pela educação das crianças, pelo cuidado das crianças. Sob a coordenação da escola, isso tudo sob a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social, vejam que há uma preocupação também com a convivência social, diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. O que acontece? Vinícius, por que se defende tanto a escola de tempo integral e educação integral? Óbvio que nós estamos pensando aí na formação do sujeito. Quanto mais tempo o sujeito ficar na escola, estiver diante de atividades ricas de aprendizagem, mais vai aprender, mais vai se desenvolver. No entanto, a população que mais necessita desse atendimento, que mais necessita da escola de tempo integral e de atividades ricas e diversificadas, é a população mais carente ou menos privilegiada, a massa.
que muitas vezes não têm acesso aos bens culturais e precisam da escola para ter acesso aos bens culturais. Se alunos, crianças da massa estudam de repente numa escola de tempo integral e com um currículo rico, eles terão acesso a atividades, oportunidades de aprendizagem que não aparecem no dia a dia, que não estão, por exemplo, lá no entorno da família, enfim, é só na escola que essa criança, esse aluno vai ter acesso a isso. Parágrafo 1º. O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, ok? Então não tem essa coisa de manhã eu estudo disciplinas, à tarde eu estudo, de repente realizo atividades de arte, música. Não há necessidade de ser dessa forma, ok? Por quê? Porque é importante que esse projeto educativo seja integrado. Implica ampliação da jornada escolar diária, mediante o desenvolvimento de atividades como acompanhamento pedagógico. Então veja que o acompanhamento pedagógico é uma das atividades. O reforço e o aprofundamento da aprendizagem também é outra possibilidade, mas não se reduz a isso. Ainda nós temos a experimentação e a pesquisa científica, nós temos a cultura e as artes. Olha lá, quantas possibilidades. Nós temos também como possibilidade esporte e lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos. Tudo isso, gente, deve estar no currículo. A preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras articuladas aos componentes curriculares. Essas atividades que estão lá no projeto educativo integrado, elas estão também articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento. Ainda estão articuladas a vivências e práticas socioculturais. Então, quando a gente fala de integração, né, a gente tem que entender o seguinte: a jornada precisa ser rica em atividades, o aluno precisa aprender, ele precisa ter acesso aos conteúdos das disciplinas, ele precisa ter acesso a outras atividades que envolvam saúde, meio ambiente, esporte, lazer, etc., mas sempre de forma articulada, aquilo que ele estuda nas disciplinas e também aquilo que ele vive no seu dia a dia, nas práticas socioculturais. Então, o parágrafo 1º já deu para perceber que ele é muito importante para nós. Parágrafo 2º, as atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar conforme disponibilidade da escola ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território. E aqui entra o conceito de cidade educadora. Eu não sei se você viu cidade educadora, mas eu postei no Instagram, no nosso feed. Você pode até, se você não viu, dependendo da época que você está vendo esse vídeo também, você pode ir lá no nosso Instagram, a Tanalosa_Prof. Vinícius, deve ter aparecido aqui no vídeo. Tem vídeo lá sobre cidade educadora, ok? Um vídeo muito interessante que complementa isso aqui. Em que está situada a unidade escolar mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o respectivo projeto político-pedagógico. Então, a criança, por exemplo, ela pode ter acesso a museu, ela pode ter acesso a centros de pesquisa, ela pode ter acesso a parques, e em todos os lugares ela pode aprender. Então a gente junta ali, né, aquela educação não formal com a educação formal. A gente junta esses ambientes e faz com que a criança possa aprender a partir dessa articulação entre a educação formal oferecida pela escola e a não formal oferecida por outras instituições, parceiros. Isso tudo faz parte da educação integral ofertada em escolas de tempo integral. Ok, próxima. Questão 2. O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial 17 de 2007, integra as ações do Plano de Desenvolvimento de Educação. PDE, gente, é diferente de PNE, tá bom? PDE é diferente de PNE. O PDE é o Plano de Desenvolvimento da Educação e o PNE é o Plano Nacional que vai trazer para nós metas, né? O PNL traz metas e ele é decenal, a cada 10 anos de vigência, decenal, a cada 10 anos ele é revisto, beleza? E o PDE
foi o programa que chama muito atenção pelo fato de ter sido assim, o programa do Partido dos Trabalhadores, né? E que trouxe aí algumas possibilidades de programas dentro do PDE. Existem outros programas para a educação, trabalha no eixo da formação de professores, da expansão do ensino universitário, da alfabetização. Tá? Então, o PDE tem um conjunto de programas dentro dele e é muito marcante o fato dele ter sido desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores. No entanto, nós temos que entender que existe o PNE desde antes da Constituição de 88, mas para nós a principal referência é a Constituição de 88, está no artigo, inclusive, 214, são 20 metas o atual, né? Ele é regulamentado no artigo PNE 214 da Constituição Federal, beleza? E o atual PNE, você sabe muito bem, ele tem um período de vigência de 2014 até 2024, ok? Eles trabalham também com orçamentos diferentes, esses dois programas aqui. No caso do PDE, do Plano de Desenvolvimento da Educação, tivemos conquistas e também problemas ao longo desses anos aí. Beleza, gente. Então a gente tem aqui o Plano de Desenvolvimento da Educação como uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar na perspectiva da educação, aqui é fácil, da educação integral, tá bom? Então, ampliação da jornada escolar. Não interessa muito o PDE nesse momento para nós, interessa o quê? Interessa que essa ideia de ampliação da jornada escolar, ela já tem um tempo aí, né, que o governo federal busca, que o governo federal tenta se comprometer com a educação integral, mas precisamos avançar bastante. E nesse caso, temos aí a meta 6 do atual Plano Nacional de Educação, a meta 6, que diz: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Eu não vou ficar aqui lendo com vocês, gente, mas eu acho muito importante você também ler as estratégias, tá? O que mais cai nas provas são as metas, as 20 metas, principalmente aquelas voltadas para a educação básica, né? Quando a gente fala de concursos para a educação básica. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que nunca ler ou estudar as estratégias. Sim, as estratégias também são importantes e elas podem aparecer na prova. Questão 3. Por definição, aliás, ó, aqui eu passei, tá? Mas aqui são estratégias também, beleza? Por definição, integral quer dizer total, inteiro, global. Desta forma, a oferta da escola de tempo integral tem se ampliado no Brasil como uma estratégia para ampliar a equidade das oportunidades educacionais às crianças atendidas. Por que ampliar a equidade? Para fazer com que principalmente crianças da massa populacional tenham acesso aos bens culturais. Essas crianças precisam muito da escola. No entanto, no Brasil, a educação é um direito de todos. Então, a partir do momento que o Estado fala, nós vamos ofertar educação em tempo integral, de qualidade, em escolas que trabalham com uma jornada ampliada, vamos ofertar ali educação integral, é para todos. É tanto para as crianças da massa populacional, quanto para crianças da classe média, por exemplo. Mas a gente sabe que quem realmente precisa, quem acaba precisando muito dessa educação, são as crianças das classes menos privilegiadas, mas ela é para todos, todos têm direito à educação pública no Brasil, não é? Mas está aqui, é característica da escola de tempo integral. Qual é a característica? Oferecer a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo. Então vejam que aqui ó, a regulamentação é 7 horas diárias, no mínimo, fazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Isso, em outras palavras, e aqui já está certo, em outras palavras, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que se não for essa oferta de pelo menos 7 horas diárias e de pelo menos 1.400 horas, não configura educação integral, tá bom? Então, não configura educação integral. Para configurar, para ser realmente, aliás, me perdoem, educação ou jornada escolar de tempo integral, né, ou educação de tempo integral, aí agora sim, nós temos que ter pelo menos essa jornada definida aí,
7 horas diárias no mínimo, fazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. A LDB, gente, no artigo 31, diz assim: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí tem lá a questão da avaliação e aqui no inciso 2 a questão da carga horária. Depois tem outros incisos também. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Essa é a carga horária mínima anual. E atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para turno parcial e de 7 horas para jornada integral. Então, o mínimo para se considerar a jornada integral também na educação infantil, né, de 7 horas. Ainda, a Resolução 7 de 2010 também é muito importante, eu já trouxe ela aqui, vou trazer mais um pouquinho. Quando ela regulamenta a educação em escola de tempo integral, artigo 36. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias no mínimo, que foi o que nós vimos na questão, perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Ok? Aqui a gente tem as escolas e solidariamente os sistemas de ensino conjugarão esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, consequentemente, da carga horária anual. Ou seja, esse mínimo aqui, ó, com esforços, de repente ele pode subir para 8 horas, né, a carga horária diária mínima. Beleza? Quando a gente fala de estruturação de educação integral e de escola de tempo integral, de jornada ampliada, é muito importante que estados, municípios, o próprio Distrito Federal, a União, unam esforços. Okay? Eles precisam unir esforços a essa necessidade para a estruturação da educação de tempo integral. No caso da LDB, o artigo 34 diz: a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então a gente vê aqui o objetivo, né? Não está cravado como deve ser, nesse caso do ensino fundamental, mas há essa preocupação de progressivamente realizar esforços para ampliar o período de permanência na escola. E o parágrafo 2º diz: o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. No entanto, como nós vimos, a gente tem aí meta no Plano Nacional de Educação, nós temos esforços e a intenção é que no Brasil essa situação seja universalizada com o tempo. Questão 4. A organização didático-pedagógica da escola tem sérias implicações na construção do conhecimento em sala de aula, também na organização didático-pedagógica e na formação integral do estudante. Então, a respeito desse tema, julgue a educação integral. Agora a gente está falando de educação integral, gente. Ok? Então, a educação integral ela requer uma organização didático-pedagógica diferente. A educação integral do ser humano vai além do conhecimento e do domínio de conteúdos escolares. Sim, nós estamos falando de uma educação que ajude o sujeito a se desenvolver em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, social, ética, estética, corporal ou psicomotora, etc. Beleza? Então está certo. Maravilha. Só assim, enchendo linguiça, mas de repente aparece numa questão, né? Vou colocar como observação. Inclusive, gente, quando nós falamos de educação integral, o currículo que oferece a educação integral, currículo da educação integral, vou colocar aqui, tá? Então, o currículo que oferece a educação integral, ele precisa dialogar com a vida. Tá? Então, os autores, por exemplo, como Miguel Arroyo, né, eles vão defender essa ideia. Os autores críticos, progressistas, vão defender essa ideia. Se eu quero ter um currículo rico, então eu preciso dialogar com a vida, com o cotidiano, com as práticas socioculturais. Isso é muito simples para nós, mas tá aí. A gente sabe disso, não é? A organização didático-pedagógica da escola tem sérias implicações na construção do conhecimento em sala de aula,
na organização... Ah, não, é a mesma, só que muda aqui. Educação integral implica compreender o sujeito como um ser complexo, questão do CESP, SEBRASP, né? Com toda a sua capacidade humana formada. Então, pessoal, aqui está certo, a educação integral implica compreender o sujeito como um ser complexo, ou seja, é diferente daquela educação tradicional, porque a educação tradicional ela não tem ligação com a educação integral, ela é muito linearizada, muito fragmentada, né? Então ela não vai conceber o sujeito de uma forma complexa. A educação integral precisa compreender o sujeito como um ser complexo, né? Ou seja, trabalhar na perspectiva da educação integral implica justamente isso. Aí continua, com toda a sua capacidade humana formada, não, em formação, né? Não é formada, acabada, é em formação. Então a gente tem o sujeito aqui, a gente concebe o sujeito em formação, em constante formação. Sujeito, nosso aluno, como um sujeito histórico, cultural, social, em constante formação, ok? Beleza. 6. Tendo como base a perspectiva de universalizar o acesso, a permanência e a aprendizagem na escola pública, assinale a alternativa incorreta sobre o projeto de educação integral no Brasil. Incorreta. O programa Mais Educação, aqui eu gosto dessas incorretas, sim, porque você pode, uma vez que você identificou a incorreta, você tem outras 3 ou 4 alternativas que são verdadeiras e são informações muito importantes e precisas que você coloca aí no seu material, não é? Então, o Programa Mais Educação, que preconiza a educação integral dos jovens, é uma estratégia dos governos municipais para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação para o mundo do trabalho. Um ponto importante dessa alternativa é quando traz aqui mundo do trabalho. Então, por que, né, educação integral? Dentre outras coisas, óbvio, para formar um cidadão, para formar um sujeito que possa viver dignamente na sociedade, que possa ter condições de se inserir no mundo do trabalho, e não simplesmente no mercado de trabalho. Mas essa alternativa tem um problema, porque ela diz que apenas os governos municipais acabam se esforçando para a ampliação da jornada. Não. O regime que nós temos no Brasil é um regime de colaboração. Então, União, estados e municípios precisam se unir para fazer com que essa ampliação dê certo em todo o território nacional, em todos os sistemas de educação. Então, essa aqui é a incorreta, ok? Como eu falei, consequentemente, você tem aí as alternativas B, C, D e E como corretas para você incluir no seu material, ok? Beleza. A primeira escola em regime de período integral do Brasil data da década de 50 do século passado. De lá para cá, o debate sobre a educação em tempo integral tem se intensificado, principalmente a partir da década de 80. Mas é somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que se observa um avanço nas discussões e retomadas do assunto, pois o seu artigo 34, parágrafo 2º, recomenda que o ensino fundamental passe progressivamente a ser ministrado em tempo integral com a ampliação gradativa do período de permanência do estudante. A partir desse contexto das orientações da Rede Municipal de Educação de Curitiba para a educação integral é correto. Por que você traz uma questão dessa, Vinícius? Muito simples. Eu não sei se você é de Curitiba ou se você um dia vai fazer um concurso na cidade de Curitiba, capital do meu estado, do Paraná, mas o que acontece é que eu trouxe essa questão para você ver que nós temos as regulamentações nas diretrizes, nas leis sobre educação integral, sobre escola de tempo integral, né, principalmente, em nível federal, mas as redes de ensino também têm as suas regulamentações. E essas regulamentações das redes de ensino vão trazer aquilo que está também, vão se basear aquilo que está prescrito na legislação em nível federal, tudo bem? Então, vejam aqui, ó, prescrito ou que está regulamentado, né? Então aqui, por exemplo, ele diz assim, a partir desse contexto das orientações da Rede Municipal de Educação de Curitiba para a educação integral é correto. Primeiro aqui, ó, a educação integral diz respeito à ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, de modo que sua interferência se limita aos tempos escolares. Não, não apenas aos tempos escolares, né? Então, aqueles tempos fora das extraescolares também contam. A educação integral exige a organização do espaço e do currículo para integrar
A busca pelo desenvolvimento intelectual, sim, cognitivo, emocional também, e o seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Então nós temos aqui o educar e temos aqui também o cuidar. Vamos deixar essa aqui esperando. C. Para a organização do tempo ampliado, devem ser tomados como critérios de organização aspectos como nível de escolaridade e turma de referência do turno contrário. Nada a ver. As atividades desenvolvidas no contraturno devem ser uma continuidade das que ocorrem no período regular da aula. Não, não há também essa necessidade. Então vejam que é a B, ok? É a B. Então, por mais que a gente esteja aí falando da Rede Municipal de Curitiba, as informações, elas são todas compatíveis com o que a gente estuda nas diretrizes, nas legislações federais. Questão 8. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, pode ser oferecida em horário parcial ou integral. Considerando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que no caso aqui é a resolução 5, de 2009, o período mínimo de permanência em creches e pré-escolas nos horários parcial e integral é, respectivamente, parcial 4 horas, gente, integral 7 horas, como também está na LDB e nós vimos. Questão 9. O documento Educação Integral, texto referência para o debate nacional, discorre sobre as justificativas da implantação da escola integral. Nesse sentido, é correto afirmar, exceto. Então, assim, quando você tem no seu edital um documento, Programa Mais Educação, ou então esse documento que é a Educação Integral, texto referência para o debate nacional, ou qualquer outro documento, você tem que saber o seguinte, que você precisa entender o documento, mas você também precisa saber que a banca ela pode cobrar trechos ali, ela pode pegar um trecho qualquer lá da página, sei lá qual página, o examinador fala, é esse aqui que eu quero, e colocar ali, tá bom? Então isso é possível. Dependendo da banca, isso é muito recorrente. E por que entender, Vinícius? Porque você não vai decorar o documento inteiro. Você pega, por exemplo, um documento de 150 páginas, você não vai decorar todos os trechos. Logo, se você entender bem o documento, você consegue perceber o que está dentro da ideia e o que está fora da ideia, já ajuda bastante. Mesmo assim, ler, revisar vai ser importante. Por quê? Porque de repente vai ter algum trecho lá que você precisa realmente ter lido e de alguma forma compreender qual é a palavra que não encaixa. Decorar alguns trechos às vezes é importante. Então aqui diz assim, ele quer a incorreta. A educação integral não replica o mesmo da prática escolar, mas amplia tempos, espaços e conteúdos, buscando constituir uma educação cidadã, com contribuições de outras áreas sociais e organização da sociedade civil. Então, se eu falo, por exemplo, de educação integral, simplesmente, será que eu vou, simplesmente, aquilo que eu trabalho com o aluno de manhã, eu replico e passo a trabalhar à tarde? Não, nós vimos nas diretrizes, por exemplo, do ensino fundamental de 9 anos, que existem N possibilidades para se trabalhar na educação integral e devem ser trabalhadas para que a gente tenha um currículo integral e integrado. Então, esse replicar aqui, a educação integral não replica, está certo. Ele não replica na prática escolar, mas amplia tempos, não só tempos como também espaços, não só tempos e espaços como também conteúdos, etc. Então, essa está correta, não assinalaremos. As avaliações internacionais comprovam a melhoria de desempenho escolar dos estudantes em virtude da ampliação de atividades didáticas e pedagógicas, com mais tempo em sala de aula e também para resolver as atividades encaminhadas pelos professores. Vejam que aqui, pessoal, a B, vamos supor que você fale assim, eu não sei exatamente o que está no documento, mas vejam que ele está dizendo que as avaliações internacionais comprovam a melhoria de desempenho escolar dos estudantes em virtude da ampliação de atividades didáticas pedagógicas. Ele está dizendo aquilo que a A está negando. Ele está falando que a educação integral é o quê? Você intensificar as atividades didáticas pedagógicas, ou seja, com mais tempo em sala de aula, o aluno vai ficar mais tempo em sala de aula para aprender mais matemática, português, ciências, etc. Não é a ideia. Então, por mais que você fale assim, mas eu li, eu sei que não é isso que está no texto, se você não decorou, você entende que a ideia do texto não é essa. Tá? Por isso que é importante entender também os documentos. E aqui,
Uma coisa que você vai perceber é que diz assim, ó, ampliação de atividades didáticas e pedagógicas. Não, ampliação das atividades cidadãs. Tá? Ampliação das atividades cidadãs. Eu trouxe até o trecho para vocês, está aqui, ó. Além das avaliações internacionais comprovarem a melhoria de desempenho escolar em virtude da ampliação de atividades cidadãs, aí continuar um histórico descompasso entre demandas, tá? Que não tem nada a ver com o que está aqui, com essa ideia. Então essa aqui é incorreta. Há um histórico descompasso entre demandas sociais e recursos disponíveis e por isso há hoje uma exigência na qualidade dos gastos públicos na área social e a gente tem essa ideia aqui, né, nesse trecho também. Um ponto importante é isso aqui, ó, rompimento com a fragmentação, que vem caracterizando uma prática assistencialista das políticas públicas brasileiras. Educação integral, escola de tempo integral, não tem nada a ver com prática assistencialista. Tem a ver, na verdade, com uma política preocupada com equidade. Ela quer fazer com que todos os alunos, todas as crianças tenham acesso de verdade aos bens culturais e alcance uma formação integral para viver a vida social e exercer sua cidadania. Então é a B mesmo que está incorreta, beleza? E nossa última questão... só um detalhezinho, o artigo 87, gente, da LDB, que também é importante, tá? É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. Daí lá no parágrafo 5º diz, serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Então esses esforços, eles acontecem, como eu já falei, em regime de colaboração. Logo, envolvem aí esforços dos municípios, dos estados, da União. E a última questão, a implantação da educação integral nas escolas requer a construção de um projeto pedagógico, que considere a organização do trabalho pedagógico em tempos e ambiências apropriados às aprendizagens, a formação dos agentes envolvidos no processo de formação, além de infraestrutura e meios para sua viabilização. Acerca da educação integral, é incorreto afirmar. Então não é simples, né? Para que a gente consiga organizar a educação integral, muitas coisas devem ser feitas, realizadas, providenciadas. Aquele que é incorreta implica a oferta de serviços públicos necessários à proteção social articulados ao processo educativo, tais como desenvolvimento social, saúde, esporte, inclusão digital, cultura, isso mesmo. Sua construção envolve um processo dinâmico, permeado por tensões decorrentes da reorganização dos espaços, tempos, saberes e fazeres que constituem o currículo escolar. Sim, vejam que organizar a educação integral, a escola de tempo integral, também provoca o que? Conflitos. Então, essa reorganização da escola, de espaços, de tempos, de saberes e fazeres, isso provoca tensões, conflitos entre as pessoas. Eu concordo, não concordo, assim é melhor, assim não é. Mas nós temos que olhar sempre para o bem comum. E o bem comum é a qualidade do ensino, focando o quê? Não apenas a ampliação de quantidade, mas também olhando para, repetindo, para a qualidade. C. O desenvolvimento integral dos estudantes não deve ser considerado como responsabilidade exclusiva da escola, devendo a família, a comunidade participar do processo educativo. Tá certo? Implementar um projeto de educação integral requer ruptura com grande parte dos paradigmas educacionais vigentes, com certeza. Que são paradigmas que estão olhando muito para a educação conservadora e também muito para o racionalismo presente dentro da educação, a fragmentação de conteúdos, das disciplinas, do currículo, etc. Tá? Então é preciso superar muitos desses paradigmas educacionais vigentes. A ampliação do tempo de permanência na escola possibilita a divisão em turnos, diferenciando o tempo de escolarização formal da sala de aula de outras dimensões pedagógicas, mais voltadas à ocupação produtiva do tempo. Aí que está. Não. Então essa divisão, essa fragmentação, ela não ocorre, não há necessidade, não deve ocorrer. Beleza, Tereza? Maravilha? Então é isso, pessoal, revisamos aí. Você tem muitos pontos interessantes, você sabe o quanto que é importante estudar documentos, estudar legislação, treinar
as questões aí com as questões para você ir memorizando o que está nas diretrizes, na LDB, etc. E vamos em frente, vamos juntos, até a próxima. Valeu!